Oi, turma, bom dia! Tudo bem com vocês? Olha, na nossa aula de hoje a gente vai começar a trabalhar, tá? Um gênero jornalístico de bastante importância, né? Para a nossa vida em sociedade. O nome desse gênero é charge, tá? Então, a charge é um gênero jornalístico que ela vai se utilizar, tá? Da linguagem verbal e não verbal. Quando eu digo que ela vai se utilizar desses dois tipos de linguagem, então eu quero dizer que a charge ela é constituída através de imagens, mas também de textos, tá? E ela vem expressar a quem está vendo essa imagem, lendo o texto que está contido nessa imagem, tá? Um posicionamento a respeito de um determinado assunto da nossa atualidade. Então, a charge ela é uma crítica que ela vem carregada de ironia e que reflete situações recentes, situações atuais do nosso cotidiano. Então, ela vai tratar-se de desenhos que são elaborados por cartunistas, que eles, por chargistas, tá? Que eles captam de maneira perspicaz diversas situações da nossa atualidade, transpondo para o desenho algum tipo de crítica, tá? Geralmente permeada por ironia, essa crítica. Mas, então, eu falei, né, um ponto bastante importante, né, que a chargem, ela tem linguagem verbal e não verbal. Isso porque a charge ela não se resume a uma imagem. Muitas pessoas pensam, né, que se resume apenas a uma imagem que é desenhada pelo chargista, mas não, tá? A charge é mais do que uma piada gráfica. Não é por acaso que normalmente elas são publicadas, né, em meios como jornais, como revistas. E nesses jornais e revistas, geralmente, elas estão contidas em seções, que são as seções de artigos de opinião e carta ao leitor, ou melhor, carta de leitores, tá? A charge, ela constitui um gênero textual bastante interessante, que ela combina nesses dois tipos de linguagem, a verbal, através da escrita, do texto escrito, e a linguagem não verbal, através das imagens que são desenhadas pelos chargistas, tá? Então, como já dito, né, a charge ela pode indicar, né, ela pode não, ela indica, né, opiniões e juízos de valores por parte de quem enuncia. E quem é que enuncia? É quem faz o desenho, quem a constrói, o desenho e a parte escrita, né? No caso, o chargista. Também não é por acaso que cada vez mais as charges estão presentes, né? No nosso cotidiano. Então, não só em revistas e jornais, a gente pode estar observando a presença delas, mas vocês vão estar observando a presença delas nas nossas provinhas e também em exames nacionais, como o Enem, tá? O Enem costuma trabalhar bastante com a utilização desse gênero textual. Bom, então, ao analisarmos uma charge, o que a gente pode perceber, tá? Que nelas estão escritas diversas informações que são construídas a partir de um interessante processo intertextual. Como assim? Então, a charge ela não é produzida do nada, tá? É considerado um assunto do cotidiano, tá? Mas também é baseado em outros assuntos, tá? Então, o interlocutor, aquela pessoa que está vendo a imagem, que está lendo o texto que está contido nessa charge, ela precisa fazer inferências, ou seja, resgatar conhecimentos que ela já tem sobre determinados assuntos e construir, ou seja, fazer analogias, ou seja, fazer comparações, tá? Com esses elementos para poder ter uma compreensão geral ou de forma mais específica sobre aquilo que ele está vendo na charge. Então, a pessoa, qualquer pessoa, né, que está tendo acesso a uma charge, ela precisa utilizar inferências, ou seja, buscar aqueles conhecimentos que ela já possui, tá? Para poder fazer a interpretação, para poder produzir os sentidos da leitura daquela charge. Então, para exemplificar o que seria uma charge, e para poder a gente ter ideia que a gente precisa estar fazendo essas inferências, fazendo resgates de conhecimentos, né? Já adquiridos, eu coloquei um exemplo de uma charge bastante atual. Essa charge ela foi retirada, tá, da página da internet O Tempo. Essa página ela tem diversas charges desse chargista Duque.
E nela nós temos aqui uma representação visual e tem também uma representação textual, tá? Como a gente viu, a charge ela tem tanto uma linguagem verbal quanto uma linguagem não verbal. Então a gente já começa a observar esses dois pontos. É interessante também a gente estar observando o que? Olha só, nós temos do lado esquerdo 4 vaquinhas, né? Pintadas de cor normal, branca, com umas bolinhas pretas, e do lado direito só tem uma, né? Pintada de cinza com umas bolinhas verdes. E o que é que essa vaquinha diz para as outras? A gente precisa se preparar para a guerra contra os Estados Unidos. O que será que o chargista quis dizer com isso? Então, para poder a gente fazer uma interpretação do que essa charge está ironizando, do que essa charge está querendo nos dizer, é preciso que a gente tivesse assistido, tá, às notícias que se passaram nessa última semana, com relação de forma mais específica à declaração do nosso presidente, né, sobre quando acaba essa saliva com o governo dos Estados Unidos, o exército brasileiro teria pólvora. Então, isso é uma crítica à fala do nosso presidente sobre esse assunto, tá? Então, de forma bem objetiva, a gente pode dizer, tá, que a charge transmite uma visão crítica sobre determinado assunto que esteja sob alvo de discussões na sociedade. Então, a gente vai estar encerrando essa aula de hoje por aqui. Na próxima aula, a gente dá continuidade a esse assunto para poder estar fazendo observações mais específicas sobre ele, tá? Tchau, galera. Muito obrigada pela atenção de vocês.